Você está assistindo Yoga Sem Frescura. O assunto desta semana é yoga, consumidor, cliente ou praticante? Roberto Simões, palestrinha, Fabiano Benassi, Mr. Bitnet, Vini Baleia soltando o verbo e eu, André De Rose, o professor Trema Underline, às vezes conhecido também como o tio Chico. Estamos transmitindo para você do Oiapoque ao Chuí. Bom, no encontro de hoje, a gente vai discutir sobre a complicada relação entre o professor de yoga e os seus discípulos clientes. Você já se deparou com um aluno que quer que você mude alguma coisa na sua aula? Alguém já se recusou a fazer algo que você deu em classe? E agora, o mais importante, você já cedeu alguma vez a algum desses pedidos desses clientes, ou alunos, ou discípulos, enfim? Então, vamos bater um papo com você sobre isso. O que você acha disso, Baleia? Ih, me dei mal. Já sei que ele vai falar, vai soltar o verbo. Por que não, cara? Eu tô light, chegando de viagem, tô fresquinho. Ukulele. Só de ukulele. Mas, cara, assim, eu vejo três pessoas, três perfis diferentes, assim. Ou um suposto perfil diferente, porque, no fundo, são as mesmas pessoas, entendeu? O tal do cliente é aquele, eu tô pagando. E é o seguinte, ou tenho o que eu quero, ou eu tô fora. E aí vai do professor. Eu vejo muitos professores se adequando a esse perfil, principalmente quando trabalha muito como personal, cara. Então, você adapta o seu estilo de aula à necessidade ou à intransigência do teu cliente, sacou? O consumidor é o consumidor geral, aquele cara que não pode ver um match numa vitrine, que não pode ver um bloquinho num site, que não pode ver uma corunta pendurada numa escola, que ele quer ter tudo dentro de casa, ele quer consumir no mesmo restaurante vegetariano que vai o professor, ele quer ir assistir o mesmo filme, ele quer se vestir igual o professor, é aquele que tem o professor. E tem o discípulo, que é o pseudo na busca da espiritualidade, da elevação, do samadhi, do moksha, do raio que o parta, que ele não vai achar nunca. Nem que ele morra nessa vida, ele não vai achar, porque nenhum de nós aqui, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha iluminado ninguém, nenhum professor que tenha conduzido ninguém a essa condição de samadhi, de moksha, ou do que quer que seja. Então, são três perfis, cara, diferentes e presentes, cara, na nossa rotina, no nosso dia a dia. O Fabiano, dentro de uma academia, ele deve ter isso muito mais intenso, porque em academia é muito esse perfil, eu estou pagando. Beto sabe bem disso, porque foi dono de academia, e ele sabe das exigências do cliente. Eu, como tinha um estúdio, assim, quem ia já sabia que ia ter que se adequar ou se adaptar ao meu estilo de yoga. E posso falar, eu tenho certeza que eu já perdi muitos alunos por não ceder a nenhum tipo de pressão ou escolha. O meu estúdio é o meu estúdio, eu batalhei para ter o meu estúdio, a minha cara. Não tem música, não tem senso, entra lá e vai fazer o que eu quero, cara. Não sendo intransigente, entendeu? É lógico que você tem que fazer uma série de sessões, de concessões, porque você nunca tem uma turma homogênea, e aí é só uma adequação ao formato da aula. Mas não mas não tem música, mas não tem, mas não tem. Às vezes eu faço um som no final da aula, na outra aula, você não vai fazer o som hoje? Não, vou fazer o som quando eu tiver afim, cara. Entendeu? Então, eu vejo muito bem esse perfil. Agora, eles agem de acordo com o ambiente que eles estão, cara. Sacou? Eles são muito identificáveis, assim, muito facilmente identificáveis, cara. Benassi pode falar muito melhor disso, porque ele está dentro de um ambiente... Primeiro que o ambiente corporativo, assim, é um ambiente mais difícil. E o ambiente de academia é muito difícil, porque eu estou pagando e eu quero o que eu quero, cara. Fala aí, Benassi. O Benassi tinha uma historinha para contar aí para gente.
Eu estava lembrando aqui, quando eu estava dando aula numa academia grande, não vou citar nome, nada, mas era uma academia que tem várias redes e tal, que eu atendia, e eu lembro de uma vez que eu resolvi não colocar música. Eu falei assim, bom, vou dar uma aula sem música para fazer um clima diferente, uma proposta diferente aqui. E aí, um pouco passou o início da aula, assim, mais ou menos um terço da aula, uma aluna chegou e me questionou, falou assim, ué, mas não tem música? Eu falei, não, a proposta hoje é vocês não terem música para ter uma percepção diferente, né? Aí ela falou assim, ah, mas aí não tem música, na escola tal tem música, se não tiver música não venho mais. Aí eu respeitosamente fiquei em silêncio, né? Mas poderia ter dado uma resposta para ela, falar assim, querida, a minha aula eu conduzo do jeito que eu quero, porque eu tenho uns objetivos aqui da aula e não ter música faz parte desse objetivo, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos eu acho que eu tive a sorte, né? Mesmo dando aula bastante em academia, atendendo muita empresa, né? Eu estava fazendo as contas esses dias aí para saber quantas empresas que eu já atendi, foram mais de 50 empresas diferentes. E tudo quanto é tipo de trabalho que se possa imaginar, né? Desde ir lá dar uma aulinha de yoga clássica, fazer uma adaptação, né? Que as pessoas chamam de yoga laboral, ou atender para campanha de marketing, tudo que vocês podem imaginar. E a grande maioria das vezes eu tive uma recepção muito boa das pessoas. O máximo que aconteceu dentro desses ambientes corporativos, né, foi a pessoa de repente não querer fazer ou não se sentir confortável, porque claro, né, diferentemente de uma escola, de uma academia, o aluno vai lá com a intenção de fazer a prática, independente do contexto que ele está inserido. E na empresa, às vezes, não é esse o contexto. Às vezes ele está recebendo ali um benefício, e esse benefício, às vezes, é um pouco imposto, ou tem uma meta para ser atingida, uma pontuação, alguma coisa assim, mas não é uma vontade que a pessoa tem de necessariamente estar lá presente, né? Então, esse perfil muda um pouco. Mas, na grande maioria das vezes, né, eu faço uma coisa que eu puxei um pouco das aulas que eu fiz com o André, né? Eu costumo falar que as aulas não são democráticas. Eu falo que a aula, ela segue aquilo que eu estou impondo, né? De uma forma fofa, né? Mas... O que eu falo é assim, isso aqui não é uma democracia. Seja bem-vindo. Exatamente. Então, eu falo de uma forma fofa, mas eu não dou muita margem para as pessoas escolherem como que elas querem a aula. Às vezes eu chego para elas e falo assim, olha, o que você quer hoje? Né? O que você está precisando? Na grande maioria das vezes as pessoas não sabem responder ou não têm uma resposta, eles simplesmente querem ir lá fazer aula de yoga, mas situações como aconteceu com essa aluna, né, eu percebo que às vezes eu tenho um relato de professores ou de algumas pessoas que têm alguns tipos de públicos nesse sentido. E o yoga, ele tem um perfil, né, do consumidor no sentido de que eu estou buscando alguma solução para alguma coisa, eu preciso dessa solução de algum jeito, uma dor nas costas, uma tranquilidade ali para ansiedade, uma recomendação do médico para qualquer coisa que ele tenha, né? E às vezes ele vai buscar no yoga uma solução, né? Aquele negócio da panaceia e não sei o quê. E só que às vezes não tem da forma como ele imagina, ou da expectativa que ele gostaria, ou tem alguma coisa que ele não gosta, e ele pode reclamar nesse sentido, né? Nesse ponto, eu acho que aí o professor, a escola, ele tem que se impor e falar assim, olha, aqui é desse jeito, né? Você tem que... você segue, você faz desse jeito que você quer aqui, ou, né, não tem que fazer, né? Então, essa aluna, por exemplo, que reclamou da música, nunca mais voltou, e tudo bem, né? Mas a minha experiência é essa, né? Eu ainda bem não tive muitas pessoas contrárias ou querendo bater de frente e tudo mais. Aliás, eu já tive uma coisa que aconteceu dentro de sala. Eu já tive uma briga de alunas que eu tive que separar. Não foi uma briga assim de porrada, né? Mas foi uma certa discussão e aí foi engraçado que eu tive que intervir. Depois as alunas foram embora e falaram assim, foi bom a sua atitude e tal, né? Eu tomei uma atitude enérgica ali, mas foi o máximo de situação de carteirada, né, de cliente que eu tive numa aula. Isso é porque você nunca deu aula no Rio de Janeiro. Se desse aula, aí que você ia ver o que é bom. Beto,
Cara, eu tenho certeza que você tem uma coisa super interessante para falar. E olha, pelas anotações e pelo reflexo nos óculos, Não cria, é um não cria tratado. não cria muita expectativa, não. Eu acho que vocês já pontuaram muito bem. Eu acho que o esqueleto, né? Eu queria só dar o panorama do Vitrolin, que o yoga que surge no século XX é um yoga fruto do encontro com uma sociedade que é capitalista. Essa é uma coisa que a gente talvez tenha esquecido de adentrar, né? É diferente de um yoga que está ali nascido e criado no meio de um seio religioso hinduísta. Tem hierarquias, né? Quando o yoga vai ser construído, né? Porque é uma ideia, o yoga moderno é um projeto, tá certo? O yoga moderno é um projeto que surge no século XIX para o XX na Índia, com fins nacionalistas, é autoritário e vai se tornando mais laico de forma malandra para conseguir ser inserido em novos mercados. São os próprios yogis indianos que vão montar escolas de yoga, a primeira na Índia, mas a segunda em Hollywood, para fomentar mais professores de yoga para, de forma proselitista, disseminar a palavra do Senhor, né? E a palavra do Senhor aqui é Krishna, Shiva, o que é que seja. Quando ele faz isso, ele se adequa ao mercado. Ele se adequa ao mercado. E surge, então, pela primeira vez, a ideia de um consumidor do yoga. Consumidor e um cliente, que começa, e hoje, em 2021, ele começa a ditar o que ele quer. E se começa, então, a crescer um mercado. Eu acho que é aí que os professores de yoga se perdem um pouco. Se perdem por quê? Porque é igual você entrar num curso de filosofia, uma graduação de filosofia, e você se recusa. Não, eu não vou estudar os pré-socráticos. Eu vou vir só nas aulas que me interessam. Não é assim que funciona, né? Então, para você se formar em 4, 5 anos numa graduação de filosofia, educação física, química, qualquer que seja, tem lá as matérias que você tem que aprender. Você não escolhe assim a camiseta branca, a camiseta vermelha. Só que no mundo capitalista, numa sociedade capitalista, ao contrário de uma imperialista, que gira em torno do déspota, do imperador, do rei, a gente gira em torno do capital. A gente gira em torno de capital simbólico e de espécie. Atrai seguidor. Hoje mesmo, até esqueci de falar isso para o Benassi na parte off nossa, eu recebi no WhatsApp alguém me oferecendo compra de seguidores. Seguidores reais, eles colocaram ainda. Então, a gente às vezes cai nessa armadilha capitalista e acaba se vendendo e acaba se perdendo. Eu acho que muito mais interessante que essa disputa de que o yoga foi deturpado pelo encontro com o Ocidente, eu acho que a discussão é mais interessante quando você fala assim, cara, quais são os yogas, né, que se tornaram, ao invés de uma escola filosófica ou espiritual, o que é que seja, para você pensar a si mesmo, se tornou uma grande loja, né? É uma loja de varejo, né? Que vai oferecer aula de pranayama, aula de kriya, aulas, retiros, só não sei o quê. Se virou, então, aí você meio se perde, né? O cliente vai ditando as regras do mercado e o professor se adequando, e tem uma hora que você percebe que tem aula de meditação e de yoga na mesma escola. Isso é uma coisa que eu não consegui entender. A aula de yoga não tem meditação, né, cara? Então, o aluno... Existe um plano de aulas, um programa quando você é um professor de yoga, tá certo? Sem aspas, né? Você tem uma ideia na construção de um filósofo, de um sociólogo ou de um técnico em enfermagem. Há um plano. Não dá para um cara que quer se formar em medicina, não, eu vou só ir fazer isso aqui. Não, você faz depois que você se especializa. Você se forma em medicina, aí você fica mais 1, 2, 3 anos se especializando numa área, né? No yoga, não, né? Ele já quer sair especialista, sem antes pensar-se formado ou pensar em beber no yoga num contexto. Então, o que eu amarro com isso? São professores inseguros. A inserção do yoga no mercado capitalista constrói professores inseguros, que então se confundem e desejam somente capital, seja número de seguidor ou de grana mesmo, se vangloriam disso e acabam se perdendo em qual é a ética que eles estão produzindo, né? Qual é a estética também do seu próprio yoga. Eles fazem parte, então, de um mercado
e não de um local de conhecimento, as aulas de yoga. Isso se perdeu. Então, acho que muito mais interessante que esse programa, que esse tema traz hoje, é a gente pensar que existe agora clientes, consumidores de yoga, ditando as regras do que deve ser ensinado nas aulas de yoga. Né? A gente brincou que aula de yoga na democracia, não sei o quê, pode soar algo meio autoritário. E de 4 machos, então, vai trazer o patriarcado de novo. Mas não é essa, acho que não é isso que vocês quiseram dizer, eu tenho certeza que não. Mas é dizer assim, cara, eu sei o que eu estou fazendo, acho que é isso, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Vem que tem um plano para isso aqui, eu sei para onde eu vou te levar, confia aqui. E claro, isso a gente abomina aquelas aulas que aparecem aí de alguns professores de yoga indiano batendo em aluno, tocando aluno. Não é isso que nós estamos falando, né? Mas é de que um professor de yoga precisa ter claro que ele faz parte de um coletivo, aqueles alunos são parte de um coletivo, e ele está produzindo uma ética para eles. A ética é um sentido de vida, a partir do yoga e da interpretação que eles fazem. A partir daí, você quer tornar mais potente aquele yoga, o nome que eu não gosto muito, mas é o nome, empoderar o seu aluno com as técnicas do yoga para ele começar a pensar por si mesmo. Mas não o contrário, né? O cara não entende nada de yoga, é que isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, né? Shavasana eu não gosto, perde tempo. Então, não é assim, né? Precisa seguir um certo roteiro que o professor seguro, um bom professor, que sabe conduzir de uma forma que leva esse aluno para um conhecimento e aí sim abrir para o diálogo, para a discussão, para a crítica. Isso é bem-vindo. Mas ele primeiro precisa entender o que está acontecendo no corpo dele. Professores de yoga são filósofos do corpo, ou deveriam ser num mundo ideal, talvez assim, né? Então, os clientes têm determinado o que o professor faz. E isso empobrece o yoga. Muito mais do que deturpar ele, empobrece. Né? O aluno pensa antes de conhecer o yoga. Diga, Benassi. Pegando a sua fala aí, eu tô pensando aqui, eu vejo que hoje existe muita disputa, né? Porque antigamente, o ano passado, quando não tinha esse boom online como a gente tem hoje, antigamente é engraçado. Parece muito tempo, né? 10 anos atrás. Parece mesmo, né, cara? Parece mesmo. Não se fala, meu filho! Realmente Quando a pandemia mudou muito, né, Benassi? A pandemia mudou muito o perfil. Muito o cenário do yoga, né? E uma das coisas que eu percebo também que a pandemia mudou, eu acho que expôs mais a quantidade de professores, de métodos, de aulas, de pessoas entrando no yoga, ou começando a fazer alguma coisa, ou que não faziam e de repente começaram a aparecer. E isso, na internet, parece que é uma coisa que não tinha antes, né? Só que antes, o que acontecia? Você tinha o yoga numa academia ali, as pessoas que estavam fazendo aula naquela academia, elas iam lá fazer a aulinha de yoga delas, porque elas já estavam lá dentro da academia, era algo dentro do pacote de serviço e tudo mais. Você tem um estúdio de yoga, que a pessoa ia lá porque estava próximo de casa, ou era caminho para o trabalho, ou era próximo do trabalho. Então, a pessoa se conectava com aquilo que estava dentro da região dela, do caminho, da rotina dela. Hoje, com essa questão da pandemia, da exacerbação, né, do excesso, talvez, de propagandas e de aulas online, a gente começa a ver muita gente fazendo muita coisa, e é sério, assim, eu acho que de umas 10 propagandas que eu vejo no meu Instagram, umas 7, 8 são de yoga. De yoga, de meditação, de venha fazer aula, venha fazer formação. É impressionante. E eu, às vezes, printo só para ver o que, assim, depois fazer um histórico, assim, uma linha do tempo, para ver a quantidade de informação, né, sobre yoga e tal, que aparece ali dentro da minha timeline, do stories e tudo mais. E eu acho que por causa disso, a gente começa a ter uma impressão maior também sobre uma coisa que não acontecia por causa dessa questão de sazonalidade, né, sazonalidade não, de localidade, que é uma questão de concorrência. Então, muitos professores não se viam concorrendo com outros porque eles atendiam um grupo que estava dentro de um lugar. Eles tinham ali a rotina da escola e tudo mais. E agora eu acho que a percepção olha, você está dando aula gratuita, você está ferrando meu trabalho que eu estou querendo cobrar aqui.
né? Teve até um manifesto no começo da pandemia e tudo mais, porque um monte de professor quis dar aula gratuita e aí verdade. depois, não, porque você está dando aula gratuita, não é para dar aula gratuita, vai acabar com o meu trabalho e tal. Mas a internet e a quantidade de informação que a gente pode ver, né, humanamente falando, é muito limitada. Por mais que apareça um monte de coisa lá, mesmo assim ainda é pouco, né? Mas a gente conseguiu ter uma noção muito maior sobre o impacto ali que a prática de yoga tem sobre o trabalho dos professores, com essa questão da concorrência. Acho que eles devem estar percebendo, talvez, ou tendo uma sensação de que existe uma concorrência maior. Porque agora eles precisam fazer no digital, só que no digital eles embarcam, eles impactam pessoas que não estão presentes ali naquele espaço físico, né, que ele atendia. Então, a sensação de concorrência é maior. E, consequentemente, a sensação de eu tenho que fazer coisas que atendam melhor a minha clientela, ou seja, o meu aluno de yoga, também isso acaba sendo tendo, como é que fala? Eles acabam cedendo, talvez, para atitudes ou comportamentos ou pedidos que, de uma outra forma, talvez isso não existisse, né? Então, pegando essa fala que você fez, que você comparou, né, do mercado, capitalismo e tudo mais, a gente só está agora no digital vendo de um jeito muito maior uma coisa que talvez fosse mais velada, né, ou não fosse tão explícita em função do que a internet pode mostrar para a gente. Fala aí, Vini. Quer falar, André? André que está querendo falar alguma coisa, André? Eu falo depois, pode falar. Assim, só deixa eu fazer uma colocação. Não sei se vocês sabem, não, é só uma frase. Não sei se vocês sabem, saiu uma divulgação agora há pouco tempo que na internet a procura por yoga subiu 800%. 800%. Dá para ver isso no Google Trends, que é uma ferramenta do Google, que ele mostra a tendência de busca de determinados termos. Um exemplo também é a meditação. Quando você olha ali no começo da pandemia, a meditação vai lá em cima. Você olha assim, 5 anos de pesquisa. Aí quando tem o começo da pandemia, tem uma diferença absurda. Assim, acho que o Betão fez traçou um perfil sociológico assim do yoga, da vinda dele para os Estados Unidos, um mercado totalmente capitalista, a adequação do yoga a esse mercado. E o Benassi mostrou um perfil, cara, que eu não sei se esse perfil vai perdurar e essa concorrência ela estava muito ocultada, muito pela falta de espaço, cara. Saca? Porque não adiantava você dar aula online há 2 anos atrás, porque você ia ter que dar aula de graça, cara. Você ia ter que fazer alguma coisa para você sobreviver de aula online. Porque você tinha alguns programas, algumas plataformas que já tinham aula online. Benassi até que a gente entrasse numa plataforma dessas. E assim, e não tinha mais nada, cara. Então as pessoas tinham que procurar um estúdio, tinham que procurar uma escola de yoga, tinham que procurar uma academia para praticar yoga. E hoje é muito fácil você ver, até quem não é professor está dando aula de yoga, porque você não tem uma... Sabe, você... Cara, o yoga, cara, virou uma maluquice, cara. Porque... Terra de ninguém. Terra de ninguém, exatamente, cara. Assim, e dentro desse perfil consumidor, eu esqueci de falar do cara que busca a espiritualidade, do cara que é o consumidor, que consome tudo que vem do yoga, às vezes até pratica esporadicamente, viu? Tem o cara que é o cliente mesmo, que vai na escola, que vai buscar fitness ou health, saúde ou sei lá, alguma coisa. E tem, cara, o professor consumidor. Tem um perfil de professor consumidor que é um absurdo, cara. Que é o cara que não para de fazer curso de formação, é o cara que não para de fazer retiro, é o cara que ele não deixa amadurecer nada na cabeça dele. Ou seja, esse é o professor totalmente Zé Ruela, cara. Ele não sabe fazer porra nenhuma e acha que faz tudo. Ele faz de 300 cursos, cara. E ele não consegue maturar nada. Ele não consegue ter um perfil dele colocado numa aula, planejado numa aula. Ele está sempre sendo um past copy de algum professor, cara.
Porque ele Qual que é o termo? Qual que é o termo, Baleia? Qual que é o termo? Né? Copy-paste, copy-paste. Copy-paste, sei lá, cara. Mas copia e cola, cara. Copia e cola, copia e cola. Ele não amadurece, ele não constrói o yoga dele. Ele não sabe o que ele vai passar. Eu conheço aluno que... Ele fica no consumidor, ele só é um consumidor, mas nunca se torna um fazedor, né? Um fazedor, cara. Ele nunca se torna um fazedor. Muito bom, Baleia. E esse é o cara que é o inseguro. Esse é o perfil do professor inseguro. É o cara que nunca se forma em porra nenhuma, porque ele está procurando. É o eclético, né? É o eclético. Vai para a Índia, volta da Índia, vai para os Estados Unidos, volta dos Estados Unidos, vai para a Califórnia, vai para não sei aonde, Shivaria, faz o curso de Vinyasa com não sei quem, faz o curso de Ashtanga com não sei quem, e o yoga dele é zero, cara. É zero. É o típico buscador. É esse cara que constrói um plano de marketing do yoga e não um plano de consistência, né? Um jeito de viver yoga. Eu adorei a expressão super sofisticada, né? Dali dos canais de Santos, o Zé Ruela, né? Então, Baleia resgata uma personagem importantíssimo do mundo do yoga, que é o famoso Zé Ruela. Esse é o inseguro. Eu fui até elegante, olha só, eu fui mais elegante que o Baleia. O inseguro é o Zé Ruela. É aquele cara que tá sempre em falta. Eu vou fazer um texto dessa porra aí, o Yoga Zé Ruela. O Zé Ruela, ele tá sempre em falta. Ele nunca tá acabado. E é isso que o sistema capitalista neoliberal mais deseja. É o cara que não acaba. Ele não fecha nada. Ele está sempre em busca, né, com a cenourinha na frente. Isso é muito interessante porque pode parecer boba a nossa conversa, quem está assistindo a gente pode rir, né, não sei o quê, mas é super delicada a questão que a gente está levantando aqui, do yoga no mercado, seus consumidores e clientes, né? Porque nós alteramos o perfil antes do yoga moderno de discípulo, né? Yoga era sempre discípulo, certo? Esses caras tradicionalistas aí, que querem resgatar a tradição, são discípulos. Tudo bem, né? Eles são discípulos. Mas ninguém mais quer ser discípulo no mundo laico, estado laico. Esses caras são antigos. Então o cara não quer ser discípulo, também não quer ser um Zé Ruela. Esse espaço entre está sendo pouco preenchido. Quem é esse cara que não é discípulo e nem esse cliente, Zé Ruela, que está sempre buscando planos de marketing? Né? Agora, achei o avatar, né, Benassi? Achei agora um nicho. Nicho é outro nome lá. Né? Achei agora onde eu vou. Né? Aí vai lá fazer o curso do Érico Rocha, vai seguir o Paulo Cuenca. Então, talvez nós devêssemos se perceber mais como filósofos do yoga. Eu sei que isso aqui pode parecer meio, filósofo, mas filósofo é um cara comum. Filósofo é um cara que inventa conceitos para ter uma boa vida. Esse é filósofo. Não é um cara que fez graduação em filosofia. Esse é graduado em filosofia. Mas o filósofo no yoga é aquele cara que cria um modo de viver a partir do yoga. O yoga se torna, então, uma ferramenta. O yoga é menos relevante do que o modo dele viver que ele criou a partir do... Falei um bagulho do caralho agora que eu não vou conseguir repetir. Grava aí. Então, o que é filosofia? Assiste depois. Volta aí, assiste de novo. Então, o cliente é alguém... Vê, eu só queria amarrar com isso aqui, André. O cliente que surgiu na modernidade do yoga é alguém oposto, é o antagônico da proposta do yoga, pois é um indivíduo que consome yoga's brands. E aí volta para o Zé Ruela do Benassi, do Baleia. Ele nunca acaba, porque... o sistema capitalista nunca vai acabar de ficar inventando yogas. E esse cara, então, vai se sentir sempre angustiado, porque tem sempre yoga novo que ele vai querer colocar um diplominha na parede. Então, ele consome yoga brand por moda. Ele não consegue acessar o yoga, esse espaço de vazio, silêncio, que leva a uma certa solidão, que você abre um espaço, né? Que é o cerne do yoga, da meditação, é criar um espaço para maturar. Nós falamos isso no comecinho aqui, né? Ele não tem tempo de ruminar, ele vira um reativo, né? Bate e volta, ele tem sempre uma resposta. O que é yoga? Chitta Vritti Nirodha. O que é pranayama? Pranayama, blá, blá, blá. Ele tem sempre uma resposta. O filósofo do yoga, esse cara está entre o discípulo e o consumidor, o cliente chato, Zé Ruela, é o cara que tem dúvida, tiozão.
Não é o cara que tem resposta absoluta. Ele foge dos universais e começa a questionar a sua própria vida. Esse é o yogi, tiozão. É esse o cara que a gente está tentando construir aqui. Não é o discípulo, que ninguém mais quer ser discípulo. A gente já sabe que discípulo é um Ctrl-C e Ctrl-V, o replicante. E nem quer ser um cliente, um consumidor, um bobalhão. Né? A gente quer pensar, então, um cara que tem dúvidas, cara, e usa o yoga como uma ferramenta para criar um modo de viver irado. Quando ele inventa um modo de viver irado para ele, às vezes ele pode vender, tudo bem, mas nem sempre isso acontece. Essa é a parte mais difícil, né? Criar um modo de viver a partir do yoga. Falei bonito pra caralho agora, mano. Falei bonito. Beto. Falei bonito. Mas, Beto, esse novo yogi, ele está em formação atualmente. Aquele novo, yogi né? que Novo. vai... É aquele que vai, através das dúvidas que ele tem, bolar saídas. Patanjali é um cara inteligentes. Sim. Patanjali é um cara desse. Matsyendra é um cara desse. E há outros, né? O cara que criou um modo de viver a partir do yoga. A gente fica olhando para o dedo dele em vez de olhar para a lua, ou seja, fica olhando para as curuntas, não sei o quê, em vez de entender o yoga que eles criaram, né, cara, para viver. Isso que é o mais interessante. Pois é, e fica muito claro que o yoga foi desenvolvido em várias épocas e foi repensado em várias épocas com conceitos, ideias, práticas. O yoga é um organismo vivo, né, cara? Pois é, o yoga ainda está em construção e as pessoas não se tocaram disso. O yoga ele teve uma época que assimilou, na época de Patanjali, conceitos do jainismo. Na época, por exemplo, dos nathas, né, que ele assimilou conceitos do De quem, André? De quem? Sabe? Dos nathas, eles absorveram. Como é o nome, André? do Matsyendra Natha. Como é o nome dele? Como é o nome dele? De quem? Nata. É da nata. Então, cara, esse momento que a gente está passando, as pessoas esqueceram, porque muita gente pode ver isso como autoritarismo, como o Beto falou, mas não é. Porque, assim, por que você vai buscar instruções sobre fazer uma casa de cachorro com alguém, se você vai ficar discutindo com a pessoa o tempo inteiro que não é para pregar daquele jeito, que não é para colar daquele jeito, eu não quero fazer desse jeito? Por que você procura uma pessoa para aprender qualquer coisa, inglês, e você fala, não, eu não acho que verbo to be não está com nada. Eu acho que vai ter que inventar outra coisa. Se você já sabe, né? Vai lá e dá aula, né? Então Senta isso, aqui né? no meu lugar. Eu acho que é importante só frisar uma coisa, porque questionar é importante, questionar o questionamento, pensamento crítico, né? Agora, ser um chato não é. É aquela pessoa que, não, tem que ser do meu jeito, porque eu não gosto sem música, porque eu não gosto desse asana, porque dói não sei o quê. Não, meu filhão. Mas, posso falar? Cara, quem está construindo esses consumidores, cara, praticamente somos Perfeita nós. Pergunta. Sim. Somos Perfeita nós. Pergunta. Perfeito. Entendeu? E isso não é atual. Isso não é agora. Não, isso e é não principalmente da agora, nossa geração, cara. É principalmente a nossa geração. Minha, do André, do Beto, que somos mais velhos aqui. Nós construímos essa geração, cara. Saca? Não adianta a gente querer apontar o dedo e se isentar de culpa, porque esses clientes, eles são os nossos clientes, cara. E nós dependemos desses clientes para sobreviver, cara. A musiquinha já veio para agradar o cliente. No pacote. O incensinho já veio para agradar o cliente. O retiro que a gente dá já veio para agradar o cliente. O curso de formação que a gente dá e pensa pra caralho antes de colocar no mercado, ele já vem para agradar o cliente. Ele não agrada a gente. Porque se agradasse a gente, ia ser chato pra caralho, cara. Entendeu? Então, a gente tá... Às vezes eu boto um rock lá na aula, a galera gosta. Eu não sei se vocês conheceram o André Meyer, cara, um cara que era professor de Ashtanga e tal. Figuraça, cara. Pô, ele é de meio, caramba. Eu cansei de propor para ele, pô, André, vamos fazer uma aula, eu vou conduzir a aula e você vai ser o DJ. Mas eu quero uma trilha diferente, cara. Porque era mais um produto, caralho. Entendeu? Nós vivemos criando produtos, nós vivemos
numa sociedade capitalista, que precisamos de grana para sobreviver. Eu já falei que yoga dentro da sala de aula, cara, não dá grana, velho. O que dá grana são os produtos no entorno, cara. É tudo que a gente cria no entorno. O dia a dia de uma escola de yoga, tirando uma grande escola de yoga, o dia a dia dentro de uma escola de yoga hoje não dá grana, velho. Eu estou falando grana para você sustentar uma família. Já falei isso 200 programas. Acho que em todos os programas eu falo a mesma coisa. Repetitivo pra caralho, chato pra caralho, cringe pra caralho. Zé Ruela. Zé Ruela pra caralho. Mas é a verdade, cara. Assim, o contexto do estúdio, da escola de yoga, é muito difícil, cara, você ter grana, porque você tem custo, cara. É diferente de quando você dá uma aula online e o teu cliente está lá, você está aqui, o dinheiro entra direitinho e você está dando aula na tua casa. Quando você tem um estúdio, cara, e eu vi vários fechando agora durante a pandemia, o meu fechou, de um monte de gente fechou, gente fazendo vaquinha, de lugares lindos, cara, que eram, porra, de sonho, entendeu? Você fica triste, cara, porque ali tinha um projeto consumista, neoliberal, de uma empresa que vendia um produto chamado yoga, cara. E não tem problema nenhum nisso. Nenhum, o problema cara. não é esse. Então, constatando um fato. O pessoal saber. A gente está misturando o Yoga SA com o lance do cliente, porque você não tem como fugir de uma coisa, fugir dos assuntos. Os assuntos se entrelaçam. Um produz o outro, né? Um produz o outro, cara. Mas a gente, que eu digo nós, professores, de uma certa geração, talvez o pai do André não, talvez o professor Hermógenes menos um pouco, ainda não tivesse uma noção da abrangência do corpo que o yoga ia tomar, cara. Sacou? Porque hoje a gente tem um concorrente. Quando eu abri minha escola aqui na Vila Mariana, cara, tinha a minha escola e tinha a do André, que estava fechado lá, o Nataraja, que tinha fechado. Hoje, cara, no entorno da minha escola, deve ter umas 100. No mínimo. Tinha, né? Agora não tem mais, porque está todo mundo dando online. Mas a gente tem que ter isso bem nítido, cara, que esse consumidor foi construído por nós, cara. E ele faz as exigências dentro do que a gente vai oferecendo. Cara, a gente vai dando milho na boca dele e ele vai só, dar a muva. É o seguinte também. Não, só para não acabar de forma pessimista, né? Não. Que tipo de linhas de fuga a gente percebe ou é possível para que a gente não produza mais Zé Ruelas, né? E também não mais discípulos. A gente não quer discípulos, né? Em geral, quando o nome de uma escola é estúdio, é porque está ligado bastante a um circuito de mercado, né? Quando tem o nome de escola ou algum nome em sânscrito, em geral, porque tem um projeto lá bem forte, uma tradição. Que terceira via você percebe disso, André? Então, cara, fica muito difícil isso, porque a gente migrou para o virtual. No mundo virtual, a gente não sabe o que vai acontecer muito bem. No mundo real, a pessoa ela tem que se responsabilizar. Ela vai abrir uma escola, ela tem uma responsabilidade social. Na internet, é terra de ninguém. Então, essas pessoas, elas sentem que não precisam se responsabilizar. Então, tem muita gente dando aula sem formação. Ela viu uma oportunidade agora, viu com aqueles 800% de crescimento do yoga, falou assim, putz, eu não tenho como ganhar grana agora nessa época da pandemia, eu vou ser um yogi. E tem muita gente fazendo isso. Então, nesse momento, é um momento complicado. Repensando aquilo que a gente estava falando, que eu falei que isso não vem de agora, não vem desse momento, poxa, há uns 30 anos atrás, um professor super conhecido, ele mudou a aula inteira dele por causa de uma moça que recebeu um santo, né? E ela falou, não, essa sala aqui não pode ter essa cor, essa sala daqui, essa aula, isso daqui que você está dando não está certo. Ele mudou a aula inteira, ele criou um ser mítico, depois descobriu-se que a pessoa era esquizofrênica e tudo mais, mas ele mudou, ele tinha uma profunda insegurança, não era um professor assim qualquer. Depois, mais tarde, ele ficou muito conhecido. Então, se a gente for pensar
O que acontece com o instrutor de yoga é aquele perfil do cara que está buscando, que é um buscador. Ele bate no peito e fala, eu sou buscador. E aí os alunos acham isso legal pra caramba. Mas buscar o quê? Então, assim, se você está buscando, como é que você vai fazer me achar? Como é que eu vou me achar com uma pessoa que ainda não se achou, né, que está buscando? Meu pai tinha uma frase para isso que eu acho sensacional, que é um neologismo, que ele falava assim, um buscador não é um achador. Então, o cara não acha nunca, quer dizer, que ele vai até o final da vida buscando. E isso cria esses personagens que a gente vê, mais fracos, que cedem às chantagens dos alunos. E quando eu falo que aqui não é uma democracia, é que eu cansei de ver gente que fala eu não quero esse exercício não, é muito exigente, dói muito. Meditar durante 1 hora, eu fico muito cansado. Por que veio me buscar, então, se ele está querendo dizer o que ele tem que fazer? Que segurança tem esse professor, né, para fazer com que aquela pessoa se transforme numa pessoa questionadora, uma pessoa que ela vai se encontrar, ou que não vai ficar reproduzindo o que os outros estão falando. Eu acho que tem então, um jeito. É muito complicado. Vai lá, Benassi. Tem um jeito da gente. Não, é só uma frase. Tem um jeito, eu acho que da gente descrever. Da gente descrever pro aluno. Quer dizer, para a gente descrever um jeito em que talvez a gente possa entregar, né, o yoga de um jeito em que não seja como o aluno quer, né, mas seja como ele realmente tem a necessidade e tudo mais, que é assim, a gente vender, né, ou talvez mostrar para ele aquilo que ele quer, mas entregar o que ele precisa. Mas a diferença entre isso, né? Boa, né? Gostou, né? A diferença... Camisetinha. Seu Rolando, galera. O problema é que às vezes o professor não sabe o que ele precisa, né? Então, ele tá dando continuidade para uma coisa ali, me senti bem com isso, vou fazer também, passar para frente, mas não tem aquele negócio de... Fala aí, Valério. Peraí, rapidinho. Não vou falar. É que a gente não veio aqui para dar solução. Lembrem-se disso. A gente veio fazer o pessoal pensar. Calma. Eu quero produzir pelo menos alguns tipos de pensamento fora disso aí da caixinha. Fala aí, Baleia. Eu posso falar, cara? Eu acho que qualquer um deles, cara, independente de quem seja, do consumidor, do buscador, do cliente, ou mesmo do professor eterno consumidor, cara, acho que tem que ser respeitado, cara, porque, no fundo, bicho, esses caras, eles fazem parte de uma sociedade imediatista que não tem a necessidade de pessoas como nós, cara, que já passamos por um monte de coisa. Eu tô falando da real, cara. A gente passou um monte de coisa, cara, e assim, o que mais eu pretendo dentro do yoga? Eu me colocando hoje como um professor, saca? Porque eu não consumo mais nada do yoga. Nem rede social referente a yoga, cara, eu praticamente consumo. Eu não tenho WhatsApp com professor de yoga, porque eu me enchi dessa bolha do yoga, cara. Sacou? Eu venho aqui fazer um programa com vocês, me reunir com vocês para discutir o yoga como uma terapia, cara. E não por causa do yoga, porque eu não tenho mais tesão em nada do que surge do yoga. Eu vou buscar onde? Na Índia? Vou sentar ao pé de Shiva ou de quem? Eu vou fazer o que com yoga no Brasil? Eu tenho maior tesão de sentar aqui porque eu respeito pra caramba o André, porque eu respeito pra caramba o Beto, o Benassi. Senão eu nem viria aqui, cara. Entendeu? Porque eu não tenho tesão em consumir porra nenhuma do yoga, cara. Cara, muito bom, Baleia. Eu acho que você resume a sociedade do cansaço, cara. Os yogis, além de quem já foi discípulo ou pensou em discípulo, e além do cliente, é o cansado. Nós somos yogis e yoginis cansados. Esses cansados, talvez, cansados desse empoderamento que o yoga dá. Esse yoga comercial, né? Esse yoga de cliente e não sei o quê, de discípulos, aumenta o seu poder, cara. O cara é empoderado. Pseudo. Não, aumenta o poder. O poder claro que é pseudo, né? Mas assim, as pessoas seguem você, né? Consomem você. Talvez aqui nós estaremos pensando, eu estou querendo achar uma solução, André. O aumento de potência que o yoga pode produzir, não aumento de poder. O aumento de poder, ele castra, né? Mas de potência assim,
de desejar fazer coisas, né? Sumir esse cansaço. Esse cansaço é o cansaço assim, caralho, de novo o cara tá fazendo isso, né? Então, ao invés de buscador, o que vem no lugar, né? E eu pensei no seguinte, assim, se o yoga vende, vem comigo no rolê, o Rolando Lero, se o yoga vende que nós já somos plenos, então acabou a busca. Tu tá livre. E tá livre, aí que eu acho que entra um yoga desses caras cansados. Não tem mais busca. Então você vai consumir o quê? Se meu yoga não é para buscar nada. Isso talvez seja uma linha de fuga interessante. Ou seja, um yoga que não promete, né? Não gera esperança de nada. Ah, mas ninguém vai consumir. Olha, cara, nós 4 aqui somos exemplos de yogis. Cara, a gente não consome mais também. A gente não consome. Então, ao invés de fazer o mais, do mesmo, produzir, então, alguém que é um yogi, que não pratica yoga para alguma coisa. Então, é um yoga da inutilidade. Então, talvez um yoga pós-moderno, né? Um yoga contemporâneo, é um yoga inútil. Que nem o movimento do nadismo. É um yoga vagabundo, velho. Você já viu falar do movimento do nadismo? O nadismo é não fazer nada. Mas é que no nadismo, praticar yoga é fazer alguma coisa, né? Mas o que eu tô falando aqui é o yoga que não tem utilidade, né? O yoga não é para o fim do estresse, fim do relaxamento, não sei o quê, alcançar a comunhão com Ishvara. Não, é um yoga inútil. Você pratica para aumentar a sua potência e você, então, ter uma vida vivida da vida real mais interessante. E não um yoga esperando, né? Ah, agora eu fiz a ponte de pé e voltei, tô na série 2 do Ashtanga. Aí, estrelinha. Fuge, acabar com essa... Tirar a expectativa, né? Não tem. Se você é pleno, não tem busca. Já é completo inteiro. O yoga promete a plenitude. Então você não tá, você tá em falta. Aí você vira um ciclo vicioso. Nunca acaba. Talvez aí, se a gente estiver pensando numa saída, pensar em yogas mais inúteis. E é uma coisa que eu falei hoje não, né? Eu falei lá atrás, que era um programa gravado. Talvez a gente tenha que pensar em formas, vem comigo no rolê, do yoga dar mais errado no Brasil. O yoga tá dando muito certo. Tá entendendo o que eu tô falando, não? Fazer o yoga dar mais errado é a parte... Porque assim, o yoga deu certo em 70 anos. É branco, corpos magros, patriarcal, é misógino, estratificado em castas, só em bairros de ricos. Então, o yoga deu certo, mas o yoga é um projeto de exclusão, tiozão. Produtor de consumidor. Vamos, então, montar uma campanha. Olha a camisetinha aí do Yoga Sem Frescura. Um yoga inútil para formar mais yogis e yoginis errados. Caralho, hoje eu tô foda, malandro. Caralho, malandro. É o sem noção, é o Zé Ruela. O problema é que tem uma porcaria de uma máquina, gente, que forma, assim, depois do buscador, vem outro buscador. Esse que é o problema. A pessoa não fica tempo suficiente para ter um trabalho consolidado. São poucas as pessoas. Se for analisar, quem dava aula até o ano retrasado não está dando aula nesse ano. E não é por causa da pandemia, porque isso sempre aconteceu. Porque, às vezes, a gente vê... Alguns alunos vieram para mim, há um tempo atrás, falaram assim, poxa, eu vi o fulano, que ele me deu aula durante 5 anos, lá na... Sei lá, não vou nem falar o bairro, de repente eu até exponho a pessoa, mas... eu fiz aula com fulano e eu estava lá na fila do banco, e aí eu perguntei para ele, e aí, professor, você está ainda dando aula? Onde? Ele falou, não dou mais aula de yoga, não acredito em mais nada disso. Esse aluno me falou que ele voltou para casa arrasado, porque ele ainda acreditava no yoga. E o professor dele não. A pessoa que incentivou ele a se formar em professor de yoga não acreditava mais. Então, o professor está mais próximo da vida plena do que o aluno. Peraí, cara. Assim, o lance não é acreditar ou não no yoga, cara. É acreditar ou não num contexto do yoga. Sacou? Talvez esse cara não tenha se expressado bem para o aluno dele, para o ex-aluno dele.
Porque eu Não, duvido, cara. ele não fazia mais aula de yoga, ele não queria saber de Tudo yoga. bem, cara. Ele odiava yoga. Você vai concordar comigo, cara. Mas um cara que praticou, que se formou, ele vai ser yogi pro resto da vida. Se é um cara sério, se teve esse nível de reconhecimento de uma aluna, de chegar num açougue pro cara. Primeiro que o cara já mudou de estar frequentando um açougue. Sacou? Eu acho que o que Então, o Baleia tá ele querendo não sabe dizer. quem é. O que o Baleia. Eu não falei que era açougue, mas você já sabe quem é. Eu acho que Mas, o que o Baleia tá tentando dizer é: você não deixa de ser yogi, mas ser um alienado no yoga é outra coisa. Né? No Exatamente, sentido de cara. que você, às vezes, se perde ali em muitas coisas de conceito, acreditar em tudo, não sei o quê. Não, cara, quando eu falo que o yoga, cara, o consumidor do yoga, ele só vai entender o yoga, ou o professor de yoga só vai entender o yoga, cara, com amadurecimento, velho. Esse papo de professor de yoga de 20 anos de idade, cara, porque eu fui para a Índia 18 vezes, porque o cara tem 25 anos de idade, já foi para a Índia 40 vezes. Ele é um consumidor de viagens para a Índia. Ele não é um yogi, cara. Entendeu? O fato dele ir para a Índia 200 vezes Não quer dizer nada. faz dele um turista de esotérico, sacou? Porque ele é um Zé Ruela que viaja todo ano, cara. Sacou? Mas não faz dele um professor de yoga, não faz dele o melhor professor de yoga, cara. O yoga, cara, ele é muito de amadurecimento pessoal. O yoga ajuda nesse amadurecimento, uma visão de mundo diferente, uma visão de relação diferente, uma visão uma visão do yoga diferente, cara. É o capoeirista da Alemanha que tem 35 viagens para Salvador e acha que é o mestre Pastinha. O cara vai ser um capoeirista que não tocar a mão ali no terreiro, jogar na rua, na praça, voltar, cantar. É difícil, é um longo processo de amadurecimento sobre o mergulho no que é o yoga realmente. Não tem curso que faça isso acontecer, né? Não é nem no yoga, é um mergulho em si mesmo, é uma autodescoberta. Ele tem que descobrir, é isso que ele tem que descobrir. Seja com yoga, seja com capoeira, seja com raio que for, né? Mas ele tem que descobrir por que ele está ali. É uma ferramenta, não é, né? Não é o fim, é o meio, né? E as pessoas, cara, as pessoas não, a sociedade que a gente vive, ela vive num imediatismo tão grande que você não tem tempo de se perceber como uma pessoa envolvida no contexto do yoga, cara. Você é um cara, um imitador, um replicante, um macaquito, como dizem os argentinos, do que está rolando, do que o teu professor está fazendo, do que o cara do teu lado está fazendo. A Ashtanga é legal, vai todo mundo fazer a Ashtanga. A Iyengar é legal, vai todo mundo fazer a Iyengar, praticar a Iyengar. Sacou? A aula do André? Eu tô pensando uma coisa aqui, o pessoal chega lá, bota o tapete, agora vou praticar yoga. Termino o tapete, finalizei minha prática de yoga, vou voltar para a vida real. Aí tá errado. Continua, né, pô? Mas essa deveria continuar, né, cara? Mas não, o yoga se transformou exatamente nisso, cara. É aquele períodozinho ali de 1 hora, de 1h30 da tua prática, cara. Terminou ali, vida que segue, entendeu, cara? Você vai ter a tua rotina, vai no teu botequim, Assim, as pessoas não levam mais o yoga. Elas não têm mais essa vivência do yoga, cara. André tem 40 anos de yoga, eu tenho 20, Beto tem mais 20. É pouco. É pouco, entendeu? Não é? Porque, cara, o yoga tem que estar impregnado. Ou a pessoa vai e vivencia o yoga, e esse yoga tá o resto da vida para ela, cara, na vida dela. E eu tô falando isso de professor, consumidor, buscador, cliente, cara. Tô falando em todos os níveis, cara. Porque o fato de eu não buscar mais nada no yoga não quer dizer que eu deixei de ser yoga, que eu deixei de amar o yoga, cara. Muito pelo contrário, cara. Eu vou dar um exemplo. Fala, eu vou dar um exemplo de casa, né? O meu irmão é pai de santo, igual o Baleia, eu falo isso. Existem os filhos de santo do meu irmão e as filhas de santo que vivem a Umbanda na vida. Tem obrigações e tem a gira de quinta-feira. A gira é a prática. Só que eles vivem a Umbanda 24 horas. Agora, existe o cliente do meu irmão. O cliente é o cara
que não é da Umbanda, mas... Que vai lá tomar um passe. Exato, cara. No yoga tem algo parecido. O cara não é do yoga, né? Não é do yoga, mas ele vai sempre lá tomar o passe. É um cliente, né? Mas isso não faz o meu irmão mudar o ritual da Umbanda para atender melhor aquele cara. Claro que ele faz cadeira, pode... Tem umas acomodações, mas isso ele não corrompe, né? A espiritualidade da Umbanda, a filosofia da Umbanda, tem tudo isso lá. Para atender aquele cliente que nem é filho de santo dele. É um consumidor de oráculos, né? De cura e de resoluções para a vida diária. Talvez um desses clientes, consumidor, que vai só na quinta-feira, se transforme num filho dele de santo. Para não ficar só na espiritualidade. Você pode ser um cara que estuda a filosofia de Spinoza, é um grande intelectual de Spinoza, sabe tudo, leu todos os livros, dá aula, tem PowerPoint. E tem um cara que vive a filosofia de Spinoza. É diferente. Então, diferente. Quando eu falo que todos eles devem ser respeitados, cara, porque cada um tem uma maneira de chegar no yoga, ou tem uma maneira de chegar na Umbanda, ou tem uma maneira de chegar, seja por uma necessidade, seja por moda, seja por uma indicação, não importa, cara. E aí, cara, esse cara vai, assim, a peneira, o funil vai apertando a boca, é lá na frente, entendeu? Pô, quantos clientes, quantos alunos eu tive que entraram e ficaram uma semana? E quantos ficaram comigo 20 anos, cara? Quantos continuam fazendo aula comigo o audio class, cara? Sacou? Esse perfil, cara, não dá para você ficar selecionando e botando uma roleta na porta da tua escola. Aqui só entra quem vai ficar. Aqui só vai quem é cliente. Sacou? Não dá. Então, meu irmão, todo mundo é bem-vindo no yoga, cara. Todo mundo é bem-vindo. Do Zé Ruela ao Good Vibes, né? Do Zé Ruela, os Good Vibes, a molecada. Pô, eu tenho um aluno que é moleque, cara, que dá show de bola, cara. Saca? Aluno novo, cara, meninas, cara. Pô, tem umas meninas, alunas novíssimas, cara. Pô, cara, você conversa com as meninas... Pegaram, né? Tem gente novo que pegou o rolê, né? Cara, velho, são incríveis, cara. Sacou? E novíssimas, cara. Pô, essas meninas, eu tenho umas 4 alunas, cara, de 17, 18 anos, cara, que dão aula no lance de internet, o caramba, porque são blogueirinhas e o caramba, mas, meu, estão numa outra vibe, cara. Elas dão aula em mim, cara, de tudo, cara, saca? Dão aula. E você tem que reconhecer isso, cara. E eu acho do cacete. Essas meninas vão ser yogis, cara. Já são, cara. E são clientes. Essa geração agora, elas não são aquela geração que entrava para dar aula de yoga e fazia o tipo do professor. Mudava o tom de voz, mudava o olhar, né? E aí saía da aula, você encontrava ele tomando cerveja, falando palavrão. Então, assim, se você faz isso fora, por que não dentro? Por que você tem um personagem aqui, outro personagem ali? Você é esquizofrênico? Qual é o problema? Você sente isso mudando, André? Eu tenho visto isso mudar. Essa galerinha mais nova, eles não fazem mais tipo. Essa galerinha mais nova fala palavrão em aula. Se ele fala fora, ele fala dentro. Se não fala, também não fala. Ele é aquilo que ele é fora, dentro da prática de yoga. Durante a década de 70 e 80, a gente via pessoas que se fantasiavam, colocavam cosplay. Guirlanda... cosplay de yoga. A gente vai fazer um dicionário depois do Yoga Sem Frescura. Esse pessoal mais jovem, eles se vestem como eles se vestem na se libertaram, rua, né, André? Eles se libertaram, né, André? A gente não, né? Né? Nós viramos rebeldes, não libertos. Olha só que louco, né? Cara, revolucionários. Assim, subversivos, cara. Nós somos subversivos. Não somos libertários, nem reacionários, nem... A gente é subversivo no universo quadradinho de regras, de regras postas e que se você... Sacou? É subverter regras, cara. A gente está aqui, a gente está desconstruindo o yoga, cara, de uma certa maneira. O yoga que chega pra gente, a gente está, ó, abaixa a bola que não é nada disso.
Deixa essa molecadinha aí falar, cara. Deixa a Menos molecadinha é falar. ela e mais a molecadinha falar. Eu nunca me esqueço que eu fui no Sesc, sei lá qual aí, antes da pandemia, para dar uma palestra junto com o Marcos Rojo e mais uma galera, e o Beto Profeta. E uma moça nova levantou a mão e falou: nenhum de vocês aqui me representa. Eu falei, pô, eu gostei de você, eu falei para ela. E Eu não lembro, quero Eu tava lá. Eu tava lá, a gente tava lá. Pode crer, eu falei, cara, gostei de você, eu não quero te representar. Eu quero que você se auto-represente, porque eu não falei isso, mas porque estava do lado da galera. Mas eu não gosto da representação que nós construímos, a minha geração construiu. Eu quero que você mesmo crie uma linha de fuga e invente outras formas de viver yoga. E não brands de yoga, mas viver yoga. Então, quando você... Fechei uns negócios aqui, vamos ver se vai melhorar. Vai pra Vai onde lá. agora, Beno? Vai pra lá onde? Continua? Vocês estavam falando. Continua o quê? A gente tá jogando conversa fora aqui. Não. Nós estamos Eu falando sei lá onde eu tava. dessa molecada nova que me interessou. Me interessa mesmo, assim. Dessa molecada nova que não tá mais afim de ser discípulo e já se ligou que existe uma clientela que consome, tá tudo certo. Quem são esses caras aí, André e Baleia? O Betão, aquela menina que se manifestou naquele dia no evento, Uhum. o que ela quis falar é que vocês não representavam a igreja dela. Porque o discurso dela depois foi esse. Porque ela era tântrica, porque ela era shivaísta, porque ela era isso, porque ela não sei o que lá, porque... Então, aquele contexto não representava o que ela gostaria que representasse. Baleia, eu fui elegante, Baleia. Eu já Sacou? sou macaco velho, eu já saquei, mas eu fui elegante para dar um turnaround, né, cara? Eu sabia. Porque assim, existe uma galerinha nova agora, vindo por fora, com o nome de Tantra, que é tão autoritário e tão igreja quanto a galera do Vedanta ou a galera antes do Vedanta, né? Mas Beto, essa galerinha não é nova. Não. Não é nova. Essa galerinha é uma galerinha que já existia e que já talvez até já tenha sido do outro lado, Vedanta, Isso. entendeu? E está negando um lado para se aliar ou para direcionar o estudo dela para outro lado, Então, o conhecimento dela para outro lado. O rolê é diferente, né? Cara. Perfeito. Saca? O rolê é Não, diferente. é que essa galerinha agora, elas não estão ligadas nem em Tantra, nem em Vedanta, nem em coisa nenhuma. Elas estão ligadas em Yoga. Então, eles não vêm com essa discussão, vêm com essa bandeirinha ou essa nova religião, mas eles vêm com a ideia de que eles são professores de yoga e não estão nem aí para esse pessoal mais antigo debatendo se é Vedanta ou Tantra, se segue os textos clássicos ou não, né? Eles estão refazendo tudo. Eu não sei de onde eles vêm, né? Talvez esse grupo venha de um underground criado pela gente, sem querer. Há uma luz Mas não no tô fim do dizendo túnel, pela então, André. Estou falando a gente, todo esse pessoal aí. Ou Sim. seja... Cansado. Vem do pessoal mas cansado. Eles não ficaram cansados. Porque a gente ficou antes. Pois é. Eles se ligaram que tem o pessoal cansado, né? Mas eles não chegaram porque a gente aceitou algumas coisas, a gente vivenciou algumas, a gente defendeu algumas coisas. E agora não, porque a gente não vê sentido nisso. Agora, eu não sei de onde eles tiraram essas ideias novas, porque assim, eles não se importam nem um pouco no encaixe. Eles não querem estar encaixados e não precisam disso. Mas porque serão... os outros precisam. Mas eles são sempre minoria, né? Já percebeu isso, né? Não, são minoria. Mas não faz maioria... mal, mas não faz mal. É importante que eles existam, cara. Não, claro. Eles sejam replicadores dessa nova ideia, cara, dessa nova construção do yoga, sacou? Dessa nova percepção do yoga. Uma galera que está indo para a praia, que está indo pegar onda. Assim, eu vejo muita gente dessa galerinha que pega onda, que está fazendo uns retirozinhos. Mas é uma galera muito nova, cara. Muito nova, 17, 18 anos, 20 anos. Caralho, cara. sério? Sério, cara. Eles estão experimentando, né? Exatamente. É o que falta, velho. Pode crer. Experimenta, legal. velho. Eu quero ser amigo deles, caralho. Porra, velho. Experimenta, cara. Experimenta a porra que é legal, cara.
Ó, vocês aí que estão vendo a gente, liga pra gente, a gente quer conhecer vocês. Não é mais Quer liga, fazer André. aula com vocês. Não é liga. Essa molecada não fala ligar, André. Deve ser burro. Puta, é verdade. É cringe, malandro. Que cringe, é cringe. Pô. Tem um velho cringe careca. Benassi, mostra o seu coração pra gente aí. Diz o que você tá fazendo de novo na vida, André, o Benassi. Eu tô só deitado, comendo e descansando. Muito bom. Tem alguma coisa Quebrou nova a surgindo aí, patinha. Ó, Benassi? penteando o cabelo, ó, Benassi, ó. Penteando o cabelo com a escovinha do baleia. Olha o pente do balé. Olha, a gente, eu e o Benassi, não, eu e o Baleia, a gente tem uma coisa aí que a gente está desenvolvendo, mas a gente não pode falar porque o pessoal tem mania de copiar, então a gente vai terminar, registrar e lançar. Mas é do caramba, né, Baleia? Opa, vai ser legal. Isso daí vai abalar as estruturas, o pessoal vai gostar pra caramba. Vai falar, massa, gente, como é que eu não pensei nisso? Muito bom, muito feliz então. É E isso você, então, Beto? André? Eu tô agora lançando. Puta, esse programa, quando esse programa for lançado. Já tá no ar, então. O Yoga Malandro é um curso que eu lanço agora em agosto. Vai até agosto, setembro e outubro. São 3 meses. Eu vou adentrar a discussão do Yoga Malandro. É meu último livro. Nós vamos discutir em 3 meses. Já está aberto aí no Instacox. Um webinário. Vamos pensar o yoga que surge no Brasil com novas linhas de fuga. Esse Yoga Malandro é um yoga que é poroso e abre para novas discussões de conhecimento de saberes, não só de matriz indiana hinduísta, e nem saberes só da branquitude brasileira, que domina há 70 anos o yoga no Brasil, mas também de saberes indígenas, de pagelança, saberes afro, pensando em mestiços, então, esse yoga que deu errado. Eu quero promover mais yogis e yoginis erráticos, que errem mais, errem para surgir novas formas de existência do yoga no Brasil. Eu não tenho medo da mestiçagem, eu não tenho medo da antropofagia. Eu acho que yoga no Brasil precisa romper essa síndrome de vira-lata, de cachorro caramelo. Eu quero mais yogis caramelos, tiozão. Cachorro caramelo que empesteia esse cenário do yoga no Brasil. E esse curso vai conversar um pouco sobre isso, sobre esse projeto institucional brasileiro que surge na era Vargas no Brasil, altamente autoritário, e depois do golpe de 64 até 85, olha só, é um momento no qual o yoga cresce no Brasil, justamente no período mais autoritário no Brasil. Eu acho que agora em 2021 vem, como vocês mesmo colocaram, novas personagens pensando em yoga, além de matriz hinduísta, de sistema de castas, e esse livro e esse curso vai adentrar nesse assunto. Tira a pilha do Beto aí, por favor. Comer café, tô empolgadão. Puta que pariu. Fala pra caralho. Eu sei. A minha filha e minha mulher até sai daqui quando tem a gravação do Yoga Sem Frescura, que ela não aguenta mais. Vamos encerrar então, gente. Vamos encerrar. Bom, gente, você assistiu o Yoga Sem Frescura e o assunto foi yoga consumidor, cliente ou praticante. Roberto Simões, Fabiano Benassi, Vini Baleia e eu, André De Rose. Não chegamos a conclusão nenhuma, mas eu gostaria de lembrar que o yoga vira-lata que a gente se propõe aqui, que a ideia, né, que foi expressa por uma música genial, lembram? Escrotos. Lembra disso? Dos Titãs? Repete de novo, André. Repete de novo aí. Ou não lembra? Lógico. Como que é? Bichos escrotos, saiam dos Saiam esgotos. dos esgotos. Pois Cabeça de pois dinossauro, Titãs. Muito massa. Exatamente. Então vamos ver se esse movimento yogi agora, do cabeça yogi, né, possa servir para alguma coisa para a gente.
Gente, a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Um abraço.